E aí, tudo bem com vocês? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo, eu quero reagir, né, a um comentário, né, de um irmão, né, protestante. Ele está ali conversando com um irmão católico, e o irmão católico diz, olha, não, Jesus Cristo morreu, né, para salvar toda a humanidade. Então, Cristo morreu, né, para salvar toda a humanidade. Isso a gente está, né, de acordo. E esse irmão protestante colocou esse comentário aí que eu vou partilhar com vocês, que diz assim, porém, ele vai dizer, né, porém, essa obra salvífica de Cristo é anulada se quem o aceitou não fizer parte, né, do catolicismo. Então veja, né, a obra salvífica de Cristo é anulada se quem, né, o aceitou não fizer parte do catolicismo. Ou seja, se quem o aceitou não fizer parte de sua igreja. Que o catolicismo, que ele se refere, né, é a igreja de Cristo. Veja, é um comentário para a gente fazer esse questionamento. Como é que alguém aceita Cristo e rejeita, né, a sua igreja? Então isso não tem, né, respaldo nenhum na Sagrada Escritura. Eu aceitei Cristo, mas eu nego a sua igreja. Muito pelo contrário, né? Quando Cristo enviou os discípulos, né, lá em Lucas 10:16, Jesus falou, olha, quem vos ouve, a mim ouve, e quem vos rejeita, a mim rejeita, e quem me rejeita, rejeita o Pai que me enviou. Então veja, o problema dos protestantes é esse, é querer separar, né, nosso Senhor Jesus Cristo de sua obra, que é a igreja. Então por isso que eles ficam vulneráveis, né, e fácil de refutar, porque não existe esse Cristo que eles imaginam, um Cristo solitário, um guerreiro solitário, entendeu? Tem aqueles filmes, né, que tem um guerreiro solitário que não quer nenhum ajudante. Você já viu esses vídeos, esses filmes, né? Tem um filme que tem um guerreiro que é solitário, ele não quer ninguém com ele, não quer ajuda nenhuma. Cristo não é aquele guerreiro, né, aquele homem solitário, né? Ele enviou a igreja. E se você não aceitar a igreja, você não está aceitando o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meu irmão, é de se questionar, né? Você diz, quem o aceitou? Porém, né, quem o aceitou, né? Essa obra salvífica é anulada, né, para quem o aceitou, aquele que não quer fazer parte, né, da sua igreja, fazer parte do catolicismo, está se referindo à igreja. Então eu aceitei Cristo, mas eu não quero a igreja. É contraditório, né? Por quê? Porque é na igreja que numa correção fraterna, Cristo deixou a última palavra. Porque é na igreja que tem os sacramentos. A quem vocês perdoar o pecado, serão perdoados. A quem vocês não perdoar, não será perdoado. É na igreja que tem, né, a Eucaristia. Quem não comer da carne do Filho do Homem, nem beber do seu sangue, não terá a vida eterna. E aonde é que tem isso? Só na igreja de Cristo. Nas denominações que os protestantes inventaram, não tem isso. Não tem a plenitude dos meios de salvação. Então, né, a plenitude dos meios de salvação, Cristo confiou à igreja. Então, como eu posso dizer que aceitei Cristo e rejeito, né, o catolicismo, eu rejeito a igreja de Cristo? Quem vos rejeitar, a mim rejeita. Então não é bíblico, né, esse seu modo de pensar. Não é bíblico, eu digo isso com todo respeito. Você não consegue mostrar na Bíblia esse seu modo de pensar, esse Cristo solitário. Mostra para nós um Cristo solitário nas Sagradas Escrituras? Não tem. Ele é um Cristo e a igreja, né? É um Cristo e a igreja. A conversão de Paulo, por exemplo, quando Paulo caiu do cavalo que se converteu, Cristo fez o que com ele? Cristo não, opa, vou ficar com Paulo aqui, é só comigo, Paulo, que tu vai tratar. Não, Cristo entregou Paulo nas mãos da igreja. Entra lá na cidade, que lá vão te dizer o que tu deve fazer. Então, Cristo derrubou Paulo do cavalo e entregou ele à igreja. Então é assim, meu irmão, quando a gente se converte a Cristo, a gente vai para a igreja dele. Justamente o contrário do que você está dizendo.
Ah, mas quem o aceitou, mas está fora do catolicismo, a obra salvífica de Cristo é anulada? A obra salvífica de Cristo não é anulada, porém, para você que rejeitou a igreja, é você que está se excluindo da igreja. E não é que a obra de Cristo vai ser anulada por causa disso. Não vai ser anulada, ela está lá. Na hora que você se converter, a obra de Cristo, você não consegue anular com seus erros, né? Eu não consigo anular com meus erros, mas eu me excluo. Você está se excluindo da salvação por livre vontade. Já que você conhece que Jesus Cristo é necessário para a salvação de toda a humanidade, que ele morreu para salvar toda a humanidade. Se você não entra na igreja dele, que ele pediu para que todos fossem um, para que o mundo acreditasse nele, se você não entra, você sabendo dessa necessidade e não entra, você está se excluindo, né? Você está se excluindo por vontade própria, né? Você está se excluindo. Olha, eu sei que Cristo veio para salvar toda a humanidade, sim. Então eu aceito somente esse Cristo. Então somente esse Cristo, de forma solitária que você está se referindo, que vocês imaginam, não existe. Porque o Cristo das Sagradas Escrituras, o Cristo do Evangelho, ele constituiu a igreja, ele fundou a igreja, né? Ele constituiu essa igreja. Uma hierarquia. Ele pediu para ir a essa igreja. Ele pediu para ouvir essa igreja. Essa igreja que é coluna e fundamento da verdade. Então, se você diz que aceitou Jesus Cristo, está rejeitando a igreja, as Sagradas Escrituras está, né, te refutando, está dizendo que você é um mentiroso, com todo respeito. As Sagradas Escrituras está dizendo que você é um mentiroso. Porque Cristo está dizendo no Evangelho, se alguém rejeitar aquele que ele enviou, diz para os discípulos, né, se alguém fosse rejeitar a mim, rejeita. E o próprio Cristo diz em outro texto, em Lucas 22, 29, o próprio Cristo diz assim: assim como o Pai me confiou o reino dos céus, eu confio também a vocês. A quem? Aos discípulos, aqueles que iam constituir a igreja de Cristo no mundo todo. Então, se eu rejeitar essa igreja, eu estou me excluindo da salvação por minha livre vontade, né? Porque eu não quero ser humilde e não quero aceitar que Cristo enviou essa igreja, né? Aí eu fico com essa de denominação. Olha, não existe na Bíblia esse negócio de não, Cristo, eu aceito Cristo somente, eu não quero, tanto faz fazer parte de uma denominação A ou B. Um engano protestante, né? Meu Deus, que engano protestante. Nas Sagradas Escrituras não existe esse negócio de denominação. Foi vocês que inventaram para enganar as pessoas. Até o século XVI não existia isso. Então quer dizer que vocês criaram essa narrativa para permanecer no erro. Eu falo isso com respeito, mas é uma narrativa mentirosa que o texto bíblico está desmentindo vocês. Será que vocês não conseguem compreender, né? Jesus Cristo fundou uma igreja e ela é necessária para a salvação. Por quê? Porque ela é o corpo místico de Cristo. Não tem como se separar. Cristo não é um guerreiro solitário, como vocês querem colocar. Eu aceito Jesus Cristo, mas rejeito, né, a sua igreja. Não é bíblico, né? Respeito a sua fé, respeito a fé de todo mundo. Mas quando a pessoa diz que é bíblico, aí eu tenho que refutar, aí eu tenho que contestar, aí eu tenho que olhar para o texto bíblico, né, e olhar para a narrativa de uma pessoa para ver se bate com o texto bíblico. O seu argumento não bate com o texto bíblico, né? Não bate com o texto bíblico. Eu aceitei Cristo somente como meu Senhor e Salvador. Mas onde está isso nas Sagradas Escrituras? Cristo está aceitando essa sua decisão? É você que tem que aceitar? Ou é Cristo? Se Cristo enviou uma igreja e pediu para a gente ouvir ela, aí eu vou chegar lá perto de Cristo e vou dizer: Senhor, não foi em teu nome que eu falei, que eu profetizei, que eu fiz milagre, que eu fiz isso e aquilo? E Cristo vai dizer: não vos conheço. Cristo não conhece, porque você não está no corpo de Cristo, não está unido ao corpo de Cristo. Meu Deus, como é fácil de perceber isso nas Sagradas Escrituras.
que Cristo deixou essa igreja, e é preciso a gente estar em comunhão com essa igreja, como disse o apóstolo Paulo, para não correr em vão. Então os textos bíblicos desmentem facilmente, né, os irmãos protestantes. Pode até parecer chato a gente estar fazendo isso aqui, mas para ver se uma dessas almas, né, acorda para a vida. Não existe um Cristo solitário, um guerreiro solitário. O que existe é um Cristo que foi constituído cabeça da igreja, como está lá em Efésios 1, versículo 22 e 23. O Pai o constituiu, acima de tudo, como cabeça da igreja, que é o seu corpo, né, a plenitude de todas as coisas. Então, o Cristo em plenitude é o Cristo, né, é a cabeça e nós os membros. Então, a ilusão de vocês de achar que tem um Cristo, né, um guerreiro solitário, sem igreja, sem família, só você e ele, não existe, né? Não existe. Então, fica aí, meus irmãos, mais esse vídeo, né, respeitosamente, né, analisando esse comentário do irmão protestante. E a gente precisa dizer que ele está muito, né, equivocado em sua narrativa. Beleza, meus irmãos? Então é isso que eu quis demonstrar para vocês nesse vídeo. Se vocês não são inscritos nesse canal ainda, né, se inscreva, compartilhe aí com seus amigos. Muito obrigado e fique com Deus.